Vamos lá. É, eu até respiro para contar isso para vocês, de tão profundo que foi a minha vida, né, nesse ponto, no Ultrapassando Limites em 4 semanas. Na primeira semana, é, eu, ele me pediu para que eu fizesse uma declaração de quem eu era, mas de quem queria me tornar. E em 2 semanas eu alcancei vários pontos que aos olhos humanos era impossível. E não tenho dúvida que quando você se abre para o novo, as coisas acontecem. E esse pilar de mexer, conhecer, você tem que se conhecer, o eu sou, quem eu sou, é um processo de muita dor, gente. E eu venci duas coisas muito importantes nessas 2 semanas que eu trabalhei. Primeiro, que eu tinha um defeito terrível que eu contei para vocês, que eu expliquei, que era o egoísmo. Segunda coisa foi que a nova Simone, ela não ia perder tempo com isso mais, e eu me comprometi comigo mesmo de lutar contra isso. Terceira coisa que eu descobri no Ultrapassando Limites, que como muitas vezes como coach eu dei muitas aulas de autossabotagem, todo ser humano ele está no momento onde ele está sendo aperfeiçoado, principalmente aqueles que querem. Então, remodelar-se é algo muito precioso. Então, eu sabia onde eu tinha que vencer os meus medos na questão da sabotagem. E mesmo eu sendo coach, eu aprendi que eu tenho que ser o exemplo, eu tenho que ser uma liderança pelo meu exemplo. Então eu tenho um coach por trás de mim que me ajuda e que eu viro coach dele. Por quê? Porque quando você não sai da posição de aluna, você se torna muito melhor como professora, como condutora, como direcionadora. E o coach, ele é o quê? Ele é um direcionador. Só que direcionar pessoas por palavras é muito simples, mas direcionar através de experiências vividas é algo extraordinário. E quando eu conheci o projeto Ultrapassando Limites em 4 semanas, eu descobri uma coisa triunfal, que foi assim o ponto-chave para virar a minha chave para que eu pudesse verdadeiramente ter frutos e enriquecer com os meus frutos, que foi o fato do perdão. Eu tive que viver a experiência de procurar todas as pessoas que eu tinha que pedir perdão, que de repente eu falhei. E isso foi assim, na primeira semana, como eu acelerei o treinamento, porque eu amei o que eu assisti, fiquei de madrugada, muitas noites sem dormir, em vez de ficar pensando em bobagem, eu alimentava a minha mente com ultrapassando limites. O que eu fiz? Eu fiz uma lista de pessoas e busquei eu procurar essas pessoas e pedir perdão a todas elas. O que aconteceu? Aconteceu algo triunfal. Eu comecei a encontrar pessoas que eu nem imaginava que eu ia encontrar e que começaram a me pagar coisas, dívidas do passado, dinheiro, financeiramente. Eu fui abençoada. E aí a chave virou. Muitas vezes a gente pede, a gente fala das pessoas, a gente diz que as pessoas não têm compromisso em te dar satisfação. E muitas vezes a gente se coloca como juiz. E uma coisa que eu me libertei é: eu não sou juiz, eu não estudei direito e nem me posicionei, eu não tenho bagagem nem ferramentas para julgar ninguém. Então eu entendi que Deus é aquele que julga e eu me coloquei como o julgado. E eu não procurei o advogado de defesa, nem procurei o advogado de acusação. Eu procurei eu mesma a mudar a minha história, porque eu estou viva e eu posso transformar a minha dor em alegria. Então foi doloroso procurar essas pessoas e pedir perdão pela minha falta. Exemplo, eu ficava muito distante da minha mãe, muito distante do meu pai, eu ficava distante dos meus próprios filhos, porque a gente sempre arruma desculpa para trabalhar. O que você domina mais, você acaba se dedicando mais. E eu tive o processo de pedir perdão de ausência.
Muitas vezes a gente está ausente de pessoas que Deus nos permitiu conhecer, porque Ele quer que a gente viva uma história com essas pessoas. E muitas vezes nós nos tornamos tão egoístas que a gente não faz isso. Então, abri minha casa para mais amigos, que eu não abria minha casa, eu não recebia, eu não gostava de receber pessoas, mas não porque eu não amasse essas pessoas, mas é porque, como eu sempre tive uma família muito grande, eu achava que eu ia incomodar os meus filhos, o meu marido, e foi uma coisa muito interessante porque as pessoas indo à minha casa, dormindo, se alimentando, eles levaram riquezas pra gente, troca de experiências, como dividir o teu ambiente, o teu quarto, o teu travesseiro, de repente a tua cama. Então, para mim foi um momento assim muito especial, né, da libertação do comportamento ruim do egoísmo, né? E tudo começou no ato do perdão. Eu acabei me livrando de uma autossabotagem, porque eu tinha um projeto no meu coração há muitos anos que eu queria ganhar dinheiro dentro da minha casa, ensinar as pessoas, principalmente mulheres, a pararem de reclamar e ficar nas costas dos maridos, mas ajudarem os maridos com receitas, com experiências que elas próprias têm, que nós carregamos muitas histórias e muitas vezes isso fica dentro da gente só. Então, dentro do infoproduto, eu criei meu infoproduto, tive coragem de colocar isso no ar. Não fiz o lançamento ainda, porque estou esperando o lançamento do Rodrigo para depois eu fazer isso, porque hoje estou como afiliada do Rodrigo, né? Aprendendo como é ficar atrás dos bastidores, torcendo pelo teu mentor, pelo teu parceiro, né? E dividindo esse presente de poder conhecer pessoas tão lindas como ele, que já sofreu, que tem uma esposa especial, que tem sido uma grande ajudadora para ele, e com certeza o casal unido, ele faz toda a diferença, e eu batalhei isso pro meu casamento, e aí vem um momento triunfal que aconteceu na minha vida, que foi eu buscar o meu marido e perguntar a ele uma coisa que eu nunca tinha perguntado, o que ele esperava de mim como esposa. E eu esperei sempre o pior, né? Eu sempre fui condicionada, treinada, minha mente a pensar no pior. E foi tão simples o que ele falou. E ali eu comecei a acertar no alvo. E eu estava fazendo coisas tão mirabolantes, tão extraordinárias. Então, dentro do Ultrapassando Limites, eu descobri que meu casamento era bom, mas precisava ficar muito melhor. E foi na simplicidade. E o meu marido e eu, nós fizemos um novo acordo, contrato de amor que vocês comprando Ultrapassando Limites, eu não vou contar, vocês vão viver essa experiência. E foi maravilhoso. Né? Hoje eu tô aqui nesse hotel, dia 19 nós completamos 19 anos juntos, né? Completando tantas dores, mas também alegrias, né? E nesse momento eu pude festejar, aceitando o trabalho dele, vindo para ele participar de um treinamento, pude ajudá-lo também e ele todo feliz porque ele só queria o mínimo e eu estava querendo dar o máximo. Uma outra certeza que eu aprendi dentro desse treinamento Ultrapassando Limites é que tudo é muito simples, a gente complica as coisas. A roda foi criada, gente. A gente não precisa renovar a criação da roda para mostrar ao mundo que nós somos deuses. Não, nós somos filhos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida e que o Rodrigo completou isso, a simplicidade. A gente precisa buscar ser simples. E aceitar o governo, isso é desafiador. Alguém chegar para você, te orientar, te dizer como quer e você tem que obedecer na íntegra. Isso para mim está sendo transformador. E por que isso? Porque quando eu comprei Ultrapassando Limites, eu queria algo excepcional. É tanto que quando eu vi o vídeo do Rodrigo, eu disse para o meu marido, esse homem vai se tornar o número 1 na área de treinamento Brasil. E ele se tornou. Tá aí. Eu comprei esse treinamento, foi em setembro, e ele acabou de ser eleito em 2017 como o número 1 na área de treinamento. Então, a gente tem sensibilidade, é muito bom estar perto de gente muito inteligente. E eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Aceitar o governo dói quando você segura esse governo. E a melhor coisa que está acontecendo na minha vida é deixar as coisas acontecerem. Quer ver uma crença limitante que eu tinha? A minha vida inteira, minha mãe prendia meus cabelos porque ela não gostava dos meus cachinhos, mas ela não fazia isso por mal, porque ela ouvia as pessoas e via as meninas de cabelo liso. Hoje, eu tô conseguindo fazer um vídeo com os meus cachinhos. Eu sou isso aqui, ó. Eu sou essa pessoa. E eu tenho certeza que você não está se importando nem um pouco com meus cachinhos. O que você está se importando é com o que está saindo dos meus lábios, que tem a ver com a minha experiência. Obrigada por estar me dando o teu tempo, para estar dividindo com você um momento extraordinário que eu estou vivendo,
Gente, é maravilhoso ser amado. Provem isso. Busquem ferramentas para que a tua vida não seja tão pesada, porque a vida pode ser suave e leve. Depende somente das nossas escolhas. Um beijo grande. No seu coração.